Quais são alguns fatos profundamente inquietantes que você conhece? Nos anos de 1800, um grande número de dentaduras foi feito usando os dentes de soldados mortos. O número de pessoas mais velhas do que você nunca aumenta. Os Estados Unidos da América perderam 6 armas nucleares que nunca foram encontradas. A lucidez terminal é o retorno da clareza mental ou da memória ou da consciência pouco antes da morte. Isto acontece com cerca de 10% das pessoas com demência. Eu cuidei de meu pai que teve Alzheimer por 3 anos. Ele não conseguia se lembrar quem eu era ou de qualquer outra pessoa. Ele se deu conta de que tinha uma queda. Quando chegamos ao hospital, nos disseram que ele não sobreviveria à noite. Levou 11 dias de cuidados paliativos antes de passar. Pior experiência de sempre. Durante este tempo ele estava inconsciente até o dia do meu aniversário. Quando acordou, abriu os olhos e começou a falar muito silenciosamente. Ele me fez um movimento e disse oi, filho. E me disse que me amava e que estava orgulhoso de mim. Esta foi a primeira vez, em 3 anos, que ele soube quem eu era. Ele então falou com toda a família. Seus irmãos e irmãs, minha mãe e minhas irmãs antes de passar o dia rindo e brincando com todos nós sentados na cama como antes de ele ter esta doença. Naquela noite, ela adormeceu e nunca mais acordou e passou uma taxa dias depois. Disseram-me que isto era muito normal, mas realmente me abriu os olhos para pensar que ela tinha estado ali todo este tempo sem poder se comunicar conosco. Atualização, uau! Obrigado por todos os votos e prêmios que eu nunca tinha tido isso acontecendo com nenhuma das minhas histórias aqui antes. Tentarei responder a tudo que puder, uma vez que as tenha passado por todas. Meu pai não mencionou sua doença ou como era viver com demência quando estava lúcido. Mas ele nos contou muitas histórias sobre sua juventude que não tínhamos ouvido antes. Ele parecia se lembrar de toda a sua vida como se fosse ontem mesmo para aquele dia especial. Meu único conselho para qualquer pessoa que passe por ter um ente querido com demência Alzheimer é ser paciente com eles e tentar lembrar que eles podem entender tudo o que está acontecendo, mas simplesmente não conseguem responder. Eles ainda o amam da mesma forma, apesar de agirem de forma tão diferente. Um grande amor para todos vocês. As vacas não convertem a grama diretamente em proteína. Elas têm enormes colônias de bactérias em seus estômagos que têm explosões populacionais quando comem capim, vivem, procriam, morrem e depois as vacas as digerem em proteína. Em 1933, um médico chamado Carl Tanzler invadiu o túmulo de uma paciente do sexo feminino com a qual ele ficara obcecado e roubou seu corpo. Ele viveu com o cadáver durante 7 anos. Quando o corpo desmoronou, ele prendeu os ossos do cadáver com arame e cabides, e colocou o rosto com olhos de vidro. Ele só foi pego quando alguém o viu dançando com o cadáver na frente de uma janela aberta. O Vale do Arco-Íris no Monte Everest é assim nomeado devido às pelagens coloridas de pessoas mortas. A estátua do Mustang azul no aeroporto de Denver, chamada Lucifer pelos habitantes locais, matou seu criador quando uma peça caiu e cortou uma artéria em sua perna. Se coisas estranhas de fantasmas estiverem acontecendo, certifique-se de que seu detector de monóxido de carbono esteja funcionando. Houve sobreviventes do Holocausto que morreram pouco depois de serem libertados porque seu corpo não conseguiu lidar com o aumento de calorias quando foram alimentados pelos soldados que os libertaram. As surpreendentes taxas de mortalidade que podem ser encontradas em tantas batalhas na Primeira Guerra Mundial não foram acidentes ou subprodutos infelizes da tecnologia e eles foram levados em conta nos planos de batalha. Pela natureza da guerra trítica calculou-se quantos homens seriam perdidos a cada semana e os comandantes prepararam reforços suficientes para substituí-los. Isto foi chamado de desperdício normal. Na Batalha de Verdun, mais de 1 milhão de ogivas de artilharia foram disparadas em um trecho de 19 milhas de terra nas primeiras 12 horas. Se você teve a sorte de sobreviver até lá, só o som foi suficiente para deixá-lo louco. Eu estava no USS Ronald Reagan em 2011. Trabalhei na cabine de pilotagem. O navio respondeu a uma missão humanitária no Japão após o terrível tsunami. Ao chegar, detectamos níveis elevados de radiação e pensamos que tínhamos um problema com o reator no navio. O PPL inteligente a bordo, também conhecido como NOEL, acabou descobrindo que nosso navio estava em uma nuvem radioativa liberada de Fukushima. O pessoal de comando ordenou imediatamente que todas as comunicações para nossas famílias e e-mail, ligações telefônicas fossem apreendidas. Enquanto estivemos a bordo, pudemos observar as principais redes de notícias da rede das Forças Armadas. Nenhuma rede de notícias estava relatando a questão nuclear que nosso governo,
E o governo japonês conhecia. A certa altura, o comando relatou que íamos fazer uma operação do tipo Arco de Noé, atracando no Japão e removendo o maior número possível de bens, famílias militares dos Estados Unidos da América, e evacuando a área. Essas ordens acabaram sendo canceladas. Após vários dias, o capitão nos deu a oportunidade de entrar em contato com nossas famílias. Em poucas horas foi vazado para todas as principais redes de notícias o que realmente estava acontecendo e que os navios da Marinha dos Estados Unidos da América estavam contaminados. Mais uma vez, a comunicação foi cortada. Fomos forçados a assinar formulários que afirmavam ter recebido iodo antes da exposição, o que era falso. Após cerca de 80 dias no mar, nenhum país nos deixaria atracar devido à contaminação. As tripulações de notícias eram transportadas a bordo. Cobrimos o convés de voo com espuma e empurramos vassouras. Você pode ver as fotos no Google. A manchete foi os chips descontaminados. Propaganda para que outros países nos aceitassem para reabastecer. A Volt Ampere ainda não reconhecerá isto como exposição à radiação do meu conhecimento. Imagine tentar confiar nas notícias após essa experiência. Os criminosos veteranos dos gulags recrutariam prisioneiros ingênuos para suas tentativas de fuga, chamados de vacas, com o único propósito de comê-los quando ficassem sem comida na selva siberiana. Em casos extremos de escorbuto, suas cicatrizes se quebram e as velhas feridas reabrem. O colágeno mantém as cicatrizes juntas e esse colágeno se mantém ao longo de nossas vidas. Mas sem vitamina C, esse processo começa a parar e o colágeno se rompe, como as suas frutas e legumes. Anos atrás eu me lembro de assistir a um episódio do programa Monstros Dentro de Mim, onde este garoto de 16 anos estava fazendo algo lá fora e uma mosca voou em seu olho. Ele só fez contato por cerca de 1 microsegundo, mas foi tempo suficiente para que ele pusesse ovos. Depois de eclodirem, começaram a comer seu olho por dentro e ele começou a ficar cego até que um médico finalmente descobriu o que estava errado. Imagine isso, comendo seu olho por dentro e perdendo sua visão. Tudo porque uma mosca entrou em contato com você muito brevemente. Desde que soube disso, fico realmente paranoico quando há uma mosca em volta do meu rosto por causa do fato de que isso poderia possivelmente acontecer comigo. A URSS construiu um enorme arsenal de armas nucleares e depois se dissolveu, deixando para trás guardas mal pagos que não tinham mais uma URSS a quem manter fidelidade. Isto os tornou vulneráveis a serem comprados pelo maior lance de pagamento para alimentar suas famílias, e um grupo inteiro dessas bombas nucleares simplesmente desapareceu e ninguém sabe onde eles estão. Os gatos sabem quando vão morrer. Vão encontrar um pequeno lugar isolado e passam. Embora improvável, é inteiramente possível que o universo já tenha entrado em colapso e o fim da realidade como a conhecemos esteja se propagando na nossa direção à velocidade da luz. Nunca receberemos qualquer aviso de que está vindo e pode nos atingir a qualquer momento, aniquilando o planeta inteiro em menos de 1/10 de segundo. Todas as baleias acabam por perder energia para a superfície por causa do oxigênio. Então basicamente afundam e se afogam. Múltiplas doenças genéticas. E isto é extremamente simplificado para não dar pesadelos às pessoas. Ossos de vidro, doença do osso de pequeno calibre, espirrar pode quebrar um osso, ou bater em um balcão. Basicamente, o corpo não pode crescer ossos fortes de forma alguma. A DPC foi chamada por muitos pais para esta doença antes do diagnóstico. Síndrome de Arlequim, pele muito rachada e quebrada devido ao que os médicos acreditam ser o corpo incapaz de perder pele velha facilmente. A síndrome do homem-pedra, o corpo reage exageradamente à lesão em vez de um machucado ou dor muscular, transformará a área lesada em osso. Depois de um certo ponto, as pessoas com isto têm que decidir em que posição ficar congeladas para o resto de sua existência. Síndrome do homem-árvore, condição em que o HPV cresce incontrolavelmente a ponto de a pele começar a parecer uma casca de árvore. Pele de borboleta. Você sabe como as asas de uma borboleta são delicadas e como elas podem perder facilmente suas escamas de asa. Essa é a pele de alguém que tem essa pele. Ela apenas sai a menor toque, deixando muitos pacientes com cara de múmia andante precisando estar sob uma quantidade insana de proteção solar. Doença dos vampiros. Basicamente, se alguém sai ao sol sem proteção suficiente, sua pele reage de forma horrível, pior que uma queimadura solar em pelo menos 20x. O Japão fez algumas experiências horríveis com pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Unidade 731. Vivisection, quebrando os membros mordidos pelo gelo das pessoas. Guerra biológica.
etc. É tudo bastante horrível e não recomendamos a ninguém sem estômago para horror ler sobre isso. Além disso, após a guerra, as pessoas que dirigiam nunca foram julgadas como criminosos de guerra porque os Estados Unidos da América decidiram mantê-las e as suas pesquisas sob sigilo para que pudessem dar uma mãozinha nós soviéticos. Que o desastre de Chernobyl, tudo o que aconteceu e toda a devastação, foi o resultado de apenas 5% do material nuclear no reator ter sido explosivamente ejetado. Apenas 5%. Os 95% restantes, 182 toneladas, do material nuclear ainda se encontram nas ruínas do reator 4. Uma mistura volátil de combustível derretido, concreto danificado, barras de grafite, revestimento de zircônio, areia, poeira e metal torcido. Toda a ruína está emitindo quantidades letais de radiação, tornando a limpeza quase impossível. Até o novo confinamento seguro em 2017. A única coisa que podia ser feita era selar o reator a céu aberto com um escudo de metal construído apressadamente. Essa estrutura durou mais de 30 anos. E como envelheceu, o risco de colapso devido à decadência era muito realismo. Se tivesse se desmoronado como quase aconteceu em 2013, o resultado teria sido uma liberação apocalíptica de poeira radioativa em uma área muito maior da Europa do que o incidente de 1986. Edith: uau! Isto explodiu. Estou feliz por poder responder às perguntas das pessoas e dar uma visão. Este é um tema fascinante para mim que passei muito tempo pesquisando e estudando. Há cães e gatos no YouTube que ganharam mais dinheiro do que você e seus pais trabalhando toda a sua vida. Os Beagles são a raça mais popular de cães usados em testes porque são os mais tolerantes aos humanos. Despe-se paradoxalmente, isso acontece durante os últimos estágios da hipotermia. Como seus nervos estão danificados, a pessoa retira todas as suas roupas em temperaturas geladas porque se sentem irracionalmente quentes. Mais de 46% dos resíduos oceânicos são redes de pesca. E a pesca comercial mata mais animais no oceano do que qualquer plástico. E de que por que não se fala mais sobre isso? Após o bombardeio de Hiroshima, chuva negra que continha material radioativo caiu. E muitos só se deram conta disso quando já era tarde demais. Além disso, de acordo com meu professor japonês, eles não tinham nem mesmo uma palavra para a bomba atômica na época. Infelizmente não consigo lembrar o que ela disse que eles a chamavam em seu lugar. Que o Fermi Paradox existente. Podemos ser os únicos seres altamente inteligentes no universo. O único planeta que tem vida. Ou estamos atualmente muito atrás de outras civilizações que estão séculos ou mesmo milênios à nossa frente em tecnologia e não sabemos se eles são amigáveis. Sem mencionar tudo que está entre eles e que são civilizações que são um pouco iguais a nós ou uma bactéria ou vírus alienígena que é impossível de curar ou parar com nossa atual tecnologia e compreensão. A mudança climática é um pouco difícil de entender sem contexto. E o contexto é fundamental porque ninguém pode entender, respeitar ou apreciar nada sem contexto. A Terra tem cerca de 4,6 bilhões de anos. Discutir sobre a mudança climática é difícil, pois 4,6 bilhões parece muito tempo e nós, humanos, estamos vivos há tão pouco tempo, porque eu me importo. Não estarei vivo para lidar com isso. Então, vamos acrescentar o contexto e dizer que o planeta tem 46 anos de idade. Isso significa que os humanos existem há cerca de 4 horas. 4 horas atrás eu estava fazendo o jantar. 1 minuto atrás começou a Revolução Industrial, de meados a finais de 1800 e eu comecei a digitar isto. Nesse tempo nós destruímos, removemos, queimamos, cortamos mais de 50% das florestas do mundo. Isto não é sustentável para a geração de ninguém. Para entender os problemas, é preciso ter contexto. Se um hamster conseguir colocar suas mãos em seu corpo se você estiver morto, ele usará pedaços de sua pele, cabelo e outras coisas para fazer um ninho, deixando para trás uma cena muito sangrenta e desordenada. A Rússia afundou vários submarinos nucleares, com os reatores intactos, em águas rasas. Quando o submarino enferrujar o suficiente, o alto nível de resíduos nucleares começará a contaminar as pistas de navegação bastante lotadas. Um dos submarinos que afundaram usou um reator rápido resfriado por metal líquido. Quando a água finalmente enferrujar no reator, em vez de enferrujar o reator, pode explodir. Não sei o quanto isso é perturbador, mas apenas o fato de que todas as coisas ao meu redor neste momento foram feitas por outras pessoas. Os pontos em minha camisa foram feitos por outra pessoa. Há sentimentalismo nas coisas feitas à mão,
quando se sabe quem as fez, mas a produção em massa torna isso menos comum. Eu não sei se a pessoa que fez a lata da minha bebida ficou feliz quando a colocou na máquina. Talvez um trabalhador em uma parte da linha de montagem de uma parte de meu par de calças tenha sentido apenas um momento de alegria de um artesão enquanto trabalhava na minha. Pessoas que eu não conheço estão segurando minha vida e tornando-a mais tolerável. E eu não posso saber se eles estavam felizes quando o fizeram. Provavelmente não o fizeram, já que era apenas seu trabalho chato. Mas espero que algumas de minhas roupas tenham alguns pontos felizes em algum lugar.